um galpão, que era uma oficina e um museu? Isso foi uma ideia dos antigos ferroviários, né, que se juntaram num grupo chamado Preserve, e eles tinham a intenção de fazer daqui, desse galpão, um museu do trem. Aí fizeram um monte de trabalho de pesquisa, correram atrás de material, e no dia 25 de fevereiro de 1984, o museu foi inaugurado. Ainda era da Rede Ferroviária Federal. 2007 passou para o IPHAN, 2010 para a Superintendência, fechado, né? E em 2012, em julho de 2012, mais exatamente dia 9 de julho, eu vim para cá. O museu estava fechado também. Era eu sozinho de servidor e mais o pessoal terceirizado. Às 10 horas da manhã, a gente reabriu o museu. Para minha surpresa, tinham 250 pessoas no dia da reabertura. Bom, a baronesa é uma locomotiva inglesa que foi construída em 1852, né, na Inglaterra. Em 1854, ela veio para o Brasil, né, comprada pelo Irineu Evangelista de Souza, que depois veio a se tornar o Barão de Mauá, né, para circular na primeira ferrovia construída no Brasil, também pelo Irineu Evangelista de Souza. Essa ferrovia, ela saía dali do porto da praia de Mauá, no município de Magé, né? E o primeiro trecho ia até o distrito de Fragoso, em torno de uns 8 quilômetros e pouco. Ela transportava as pessoas da alta sociedade da época, né? Tanto que os 2 carros que ela puxava eram divididos ao meio, né? E os 2 carros, né, são para primeira classe da época, né? Aqui no museu a gente tem, como eu já falei, a baronesa, né, que é a primeira locomotiva que circulou no Brasil. A gente tem o carro do imperador Pedro II, né, que é todo original, né? É um carro que foi construído na Bélgica, né, e veio para o Brasil em 1886. E circulou na Estrada de Ferro Dom Pedro II até a proclamação da República, dia 15 de novembro de 89, quando passou a se chamar Estrada de Ferro Central do Brasil. Aí a gente tem o carro que foi usado pelos diretores da rede ferroviária, da Estrada de Ferro Central do Brasil, e em 1921 ele sofreu uma alteração para levar o rei Alberto da Bélgica, daqui do Rio de Janeiro a Minas Gerais, né? Quando ele veio fazer a inspeção da extração de ouro na mina Morro Velho, em Minas. E temos também o carro do Getúlio Vargas, né, que foi usado por ele durante o período em que ele foi presidente da República, lá na década de 30. Todos esses 3 carros, eles são originais, tanto na parte da decoração quanto nos móveis dentro deles. E os externos, os carros externos? A parte externa, a gente tem 3 locomotivas, 3 não, 4. Uma que fazia o trajeto Rio-Petrópolis, que é a cremalheira, que só existem hoje 2 delas. Uma está aqui e a outra está lá no Museu Imperial em Petrópolis, que é acervo do museu aqui.
Curioso que esse trajeto do Rio a Petrópolis, no final do século XIX, início do XX, de Maria Fumaça, saindo do Rio de Janeiro para Petrópolis, se levava em torno de 1h20, 1h30, subindo a serra. Hoje, século XXI, de ônibus, você não leva menos de 2 horas. Eu não vejo, nesse ponto aí, progresso. Para mim é uma involução. Eu entrei na rede ferroviária, datado dia 12 de dezembro de 1981. Né? Então, isso aconteceu que foi me trazendo assim, uma inspiração muito grande, estar sempre com o trem, estar sempre trabalhando junto ao trem e conhecendo as histórias do trem. Hoje, trabalhando na Leopoldina, na estação Barão de Mauá, eu me dei de frente com uma situação delicada. Fui inspirado por uma locomotiva. Locomotiva essa, uma máquina ferroviária, que eu classifico ela, denomino ela como mãe de ferro. Fosse dia, fosse noite, não fugia do açoite, com brilho ou sem brilho, charmosa nos trilhos, rebocava seus filhos, a mãe com amor, gabola, prosa, formosa e poderosa, na sua elegância exalava fragrância com todo esplendor. Peitava o espaço, com seios de aço, marchando em compasso tão ferro, tão flor, sem mostrar cansaço, trilhando, traçou cada traço, com uma atitude que lhe consagrou. O atrito dos rodeiros com os trilhos foi mensageiro do ritmo na linha dura, melodia, partitura, o condutor, seu cavalheiro, par perfeito compostura, no amor de essência pura, ouviu a mesma canção. Lembranças que perpetuam baronesa e barão. Uma dama obediente, que entre trilhos e dormente, dócil, frágil, resistente, gentil, porém forte, brava e valente, dedicada a seu parceiro que também foi dedicado. No romance verdadeiro, foram eternos namorados. Música o tempo inteiro, uma só emoção, ambos em sintonia, se exibiam com sincronia, fazendo a malha da ferrovia virar um imenso salão, onde bailava, feito uma dama na pista, conduzida, dançava, em plena harmonia com seu maquinista. Num baile que a partida tinha hora para começar, a volta, quantas vezes sofrida, só Deus para poder chegar, porque expondo seu porte, ela também contava com a sorte, e com o seu grito forte, gemia sem dor. Agora descansa, sem mais vaidade, mas deixando saudade, pois com o tempo, a morte, cessou seu motor. Saudades de filhos, netos, bisnetos ferroviários. Assim encerro. Descanse em paz, querida mãe de ferro. Se eu não me engano, eram 2 sábados por mês. Havia reunião ali onde todos os ferromodelistas, a maioria, né, quem praticava, se encontrava. Foi um gosto mesmo, eu sempre gostei de trem, antigamente, né, autorama, de ferrorama, aliás. Sempre usou o trem, né, como transporte pra gente de lá ou até Baixada, Zona Oeste. O trem é o melhor transporte ainda, né. E sempre tive essa paixão por viagens de trem, não os trens da Europa que a gente via, né, nunca usei, mas a gente sempre teve esse gosto por trem. Ferromodelismo é um hobby, né? Muita gente pensa que é um brinquedo para se dar para criança, mas na verdade de criança não tem nada. Na maioria das vezes se constrói uma maquete, né, um cenário todo, e nesse cenário é onde circula o trem. A maior parte são épocas, né, retratando épocas, mais com o objetivo do trem mesmo, né? Se constrói todo esse cenário, mas na verdade com a intenção do trem, de brincar, de se divertir.
mas é um hobby, né? Partiu, eu acredito que tenha sido dela mesmo, né? Que ela já sabia do meu gosto por trens, e eu sempre, ela nunca tinha ido no Museu do Trem antes das fotos. A primeira vez foi para tirar as fotos. E ela, como eu vivia indo, né, falava para ela que eu ia eu trabalho em Engenho de Dentro, então eu nos intervalos do almoço ali que eu aproveitava para ir no Museu do Trem, né? Essa horinha ali de descanso ali eu ia lá. E partiu dela a iniciativa. Falou, pô, você não quer fazer o nosso book no Museu do Trem? Aí não precisou nem convencer, né? Achei, assim, tudo combinou, porque o nosso estilo é esse estilo mais retrô, né? Então encaixou tudo perfeito, casou tudo, né? Eu trabalho na ferrovia já há mais ou menos 32 anos. Fui aluno profissional, tá? Do Colégio Silva Freire. Continuo na ferrovia até hoje. Sinto muito orgulho disso. Tá? O dia a dia da ferrovia parece que ela está no sangue. E atualmente a gente está com uma média de 170 trens, abertura, 180 trens, 170 trens diariamente tem que estar rodando. Algumas composições estão sendo retiradas para entrar as composições novas, para melhorar o nosso serviço. Na ferrovia com 14 anos de idade, na época existia um projeto profissional que apoiava essa situação de aluno-aprendiz. Estudei no Colégio Silva Freire durante 3 anos, foi a minha primeira formação profissional. Né? Ingressei com 14 anos, fui até os 17 anos e na época a gente se afastava durante 1 ano e depois regressava para a empresa. Esse 1 ano seria para se alistamento militar. E a empresa retornava, eu voltei com 18 anos, saí com 17 e voltei com 18. E estou lá até hoje. O Museu do Trem ele fazia parte do cronograma do Colégio Silva Freire. Eu vim no museu a primeira vez, eu tinha 15 anos. Ele funcionava plenamente, certo? E já tive a oportunidade de trazer meus filhos aqui. Eles ficaram hiper satisfeitos, adoraram isso aqui, porque isso aqui é uma relíquia, né? Tem que ser preservado. O trem hoje, a empresa transporta uma média de, hoje, quase chegando a 700 mil passageiros. Uma parte assim que... Por dia. Eu estive comentando com as pessoas que sempre estão me perguntando, a empresa já chegou a transportar 1 milhão de pessoas na década de 80. E hoje eu sou um profissional assim, realizado na minha área, né? Todos me conhecem, eu sou muito conhecido na área de manutenção. Se você pegar qualquer pessoa aí vestido de amarelinho, né? Que é a nossa parte, perguntar pelo Heron, o pessoal, lá no abrigo de São Diogo, estou sempre lá e isso é muito gratificante. Não era essa estação, era uma bem pequenininha, tipo um ponto de parada, sabe? Só para deixar de manhã e voltar final do dia para pegar. E não tinha nada. Começaram a chegar as pessoas aqui, morando aqui do lado, não sei o quê, e o bairro foi se desenvolvendo no entorno das oficinas. Aqui onde a gente está, é uma representação da sala do chefe da estação. Né? Tudo que tinha na sala do chefe da estação tem nesse espaço aqui. Tá? A gente tem ainda as placas de identificação das locomotivas, tanto a identificação da fábrica das locomotivas, a maioria são americanas, né? E também aqui no Brasil. Quando ela chegava, ela ganhava um número, entendeu? Hoje em dia, eu fico extremamente feliz quando eu vejo uma criança, quando ela entra aqui, os olhinhos dela brilharem, entendeu? Isso aí me deixa
todo o esforço que eu fiz até hoje está recompensado. Eu vejo as pessoas passarem na rua e falam, o museu está aberto, vamos lá. Aí traz criança, adolescente e por aí vai. E eu espero que daqui para frente o museu bombe cada vez mais, que aí eu vou me sentir assim, realizado profissionalmente, entendeu?